trem chegou à velha estação de Santa Aurora, com o som metálico de ferro cansado. Miguel desceu devagar, como quem tem medo de pisar outra vez no chão do passado. O ar era o mesmo, cheiro de terra molhada, eucalipto e uma saudade que o tempo não curou. Fazia 22 anos que ele não voltava ali. Na mala, apenas roupas simples e um caderno gasto, onde escrevia desde que o silêncio se tornou seu único companheiro. Ele era um homem de 46 anos, com o rosto marcado e as mãos de quem trabalhou mais do que viveu. Mas por trás das rugas ainda existia o menino que sonhava em tocar violão nas praças da cidade, só para fazer o pai sorrir. Só que o pai já não estava mais ali, nem o tempo, nem o perdão. Pelo menos era o que ele acreditava. Som de passos em uma estrada de terra, o vento assobiando. Ele caminhou pela estrada de chão que levava à antiga casa da família. Cada passo levantava poeira e lembranças. A casa parecia esperar. Ele respirou fundo e abriu o portão. O estalo seco ecoou no quintal como um sussurro do passado. Na varanda, tudo igual. O banco de madeira, as plantas secas e o velho sino de vento que o pai fizera com pedaços de ferro e o sonho de um músico frustrado. O sino ainda tocava, arranhado, desafinado, mas vivo. Miguel tocou o metal frio e murmurou: "Você ainda canta, velho amigo." Era o mesmo sino que soou naquela tarde de 2003, quando ele saiu de casa jurando nunca mais voltar. A lembrança veio como um relâmpago. A discussão com o pai, o barulho de um copo se quebrando, o som do sino balançando ao vento e depois o silêncio. Um silêncio que durou 22 anos. Mas agora ele estava de volta. Não porque queria, mas porque precisava. Uma semana antes, um envelope chegou. Dentro, apenas uma frase: "Seu pai se foi." Há coisas que precisam ser ditas. Volte. A carta não tinha remetente, mas o coração sabia de quem era. Helena, a vizinha da casa ao lado. O primeiro amor que ele deixou para trás quando decidiu fugir. Som de uma porta antiga se abrindo. Ao entrar na casa, o cheiro de madeira e mofo o fez engasgar. Os quadros estavam cobertos de poeira. O relógio de parede parado às 17h36. A mesma hora em que o pai teve o último infarto. Miguel parou diante dele. "Então o tempo também parou contigo, pai." No quarto, encontrou uma caixa sobre a cama. Dentro dela, cartas, um rosário e um envelope com seu nome. Para Miguel, quando o silêncio doer demais. Ele segurou o envelope, mas não abriu. Guardou no bolso. Ainda não estava pronto para aquilo. A música pausa por um instante. Ouve-se o som de passos se aproximando. Lá fora, ouviu passos e uma voz feminina chamou: "Miguel?" O coração disparou. Era ela, parada no portão com o mesmo olhar calmo que sempre o desarmava. Helena. O tempo a tinha transformado em algo ainda mais bonito. Os cabelos agora tinham fios prateados e o sorriso carregava histórias. "Eu sabia que você voltaria um dia," ela disse com a voz mansa, mas trêmula. Miguel baixou o olhar. "Não sei se voltei por escolha ou castigo." Ela se aproximou. "Às vezes é a mesma coisa." O sino de vento quebrava o silêncio entre eles. "Eu soube do seu pai." "Sinto muito, Miguel," ela disse, fazendo uma pausa. "Ele esperou você até o fim." A frase o atingiu como um golpe. Ele apertou o envelope no bolso, tentando conter as lágrimas. "Eu não consegui chegar a tempo." Helena respirou fundo. "Ele deixou algo para você. Disse que só você entenderia. Está com o Padre Augusto lá na igrejinha." O nome fez o passado voltar com força. O velho padre, o mesmo que o batizou e o viu crescer. Miguel assentiu. "Eu vou até lá amanhã." "Quer jantar comigo hoje?" Ela perguntou com doçura. Faz tempo que a casa do lado não tem riso. Miguel hesitou, mas o olhar dela era um convite. "Eu aceito." Trilha sonora retorna um pouco mais esperançosa. Naquela noite, o cheiro de comida simples, arroz, feijão e alho frito, trouxe memórias que doíam e curavam ao mesmo tempo.
Enquanto comiam, Helena contou que ficou na cidade cuidando da escola e dos pais. Às vezes, pensei em ir embora também, ela confessou. Mas alguém precisava ficar. Miguel olhou para as mãos dela, as mesmas que um dia seguraram as dele. Você esperou por mim? Não, ela respondeu com um sorriso leve. Esperei por mim, só que o tempo trouxe você junto. Eles riram, mas por dentro, Miguel sentia um nó se desfazendo. Mais tarde, de volta à casa escura, ele abriu a janela do quarto. O envelope do pai ainda estava no bolso. Com as mãos trêmulas, ele o tirou e finalmente abriu. A música se torna mais intensa e emocional. Miguel, começava a carta, se você estiver lendo isto é porque o tempo venceu meu orgulho, e talvez o seu também. Filho, eu errei. Não soube te amar do jeito certo. Fui duro, frio, e achei que isso te tornaria forte, mas só te fiz ir embora. Se um dia o silêncio doer, volta para casa. Não para mim, mas para você mesmo. Porque às vezes o perdão não é pedir desculpa, é aceitar que a dor também foi amor. As lágrimas que Miguel segurou por 22 anos finalmente caíram, lavando a poeira da alma. Lá fora, o velho sino de vento continuava a tocar, não mais como uma lembrança de dor, mas como uma canção de recomeço. O silêncio que o afastou de casa era o mesmo que agora, finalmente curava o tempo. Música sobe e depois se desvanece lentamente. Essa história te tocou de alguma forma? Há momentos em nossas vidas em que o silêncio diz mais do que palavras e o perdão é o único caminho de volta para casa. Miguel chorou, mas não como um homem feito, e sim como um menino pequeno e assustado. O vento frio que entrava pela janela balançava o sino lá fora, e por um instante parecia trazer a voz do seu pai junto com a brisa. Num sussurro que mal saiu, ele disse: Eu te perdoo, pai, e me perdoo também. Pela primeira vez em 22 longos anos, o sono veio sem peso, sem fantasmas. Uma paz que ele já não lembrava como era. Na manhã seguinte, o sol despontava tímido sobre Santa Aurora, pintando o céu com cores suaves. Miguel caminhou sem pressa até a igrejinha no alto da colina. As paredes brancas, o pequeno sino, tudo estava exatamente como na sua memória. Padre Augusto o esperava no altar com um sorriso cansado. Miguel, quanto tempo, meu filho? O abraço foi longo, silencioso, um abraço que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Seu pai deixou algo para você, disse o padre, entregando-lhe uma pequena caixa de madeira gasta pelo tempo. Miguel abriu com as mãos trêmulas. Dentro, um violão antigo, o mesmo que seu pai tocava nas noites de fogueira, quando a vida parecia mais simples. Ao lado do violão, uma fita cassete, com uma etiqueta amarelada e uma caligrafia familiar. Para quando o silêncio curar o tempo. De volta à casa, que um dia foi seu lar, Miguel limpou o pó do violão com um cuidado quase sagrado. Estava desafinado, mas sua alma estava inteira. Ele encontrou o velho gravador empoeirado no fundo de um armário, colocou a fita e apertou o play. A voz rouca e grave do pai preencheu o quarto, quebrando um silêncio de décadas. Miguel, essa é a canção que eu nunca terminei. Talvez você possa. E então os acordes começaram. Uma melodia simples, carregada de uma tristeza doce, cheia de ternura. Miguel pegou o violão. Seus dedos, duros pelo tempo longe das cordas, encontraram o caminho quase por instinto. As mãos tremiam, mas ele tocou. Os sons se misturaram no ar. O violão gravado do pai e o seu, ao vivo, presente. Pai e filho, separados pelo tempo, mas finalmente unidos pela música. Naquele instante, algo dentro de Miguel se quebrou. Mas não foi uma quebra de dor. Foi como o gelo se partindo para a água correr livre. E ao mesmo tempo que quebrou, se curou. O som do violão preencheu cada canto vazio da casa, não apenas com música, mas com reconciliação, com perdão.
Ele sentiu o peito vibrar. Cada nota um fio invisível o reconectando a tudo o que ele pensava ter perdido para sempre. Lá fora, o vento soprava leve, o mesmo vento que ele ouvia quando menino, quando o pai o chamava para ajudar a consertar a cerca ou a alimentar os animais. Mas agora, aquele som não era frio nem solitário. Era um abraço. Ele continuou tocando sem ver o tempo passar, até o sol se pôr no horizonte, tingindo o quarto de laranja e ouro. Quando a última nota se dissolveu no ar, Miguel abraçou o violão contra o peito e fechou os olhos. Foi então que ouviu uma batida suave na porta. Miguel? Era a voz de Helena. Ele enxugou uma lágrima teimosa, tentando disfarçar o rosto vermelho. Pode entrar. Ela entrou devagar, segurando uma cesta com pão fresco e café quente. O cheiro o transportou de volta para a sua infância. Achei que você pudesse estar precisando disso. Ele deu um meio sorriso. E eu estava. Os olhos de Helena pousaram no violão em seu colo. Faz quanto tempo que você não toca? A pergunta era simples, mas carregava o peso de uma vida. Desde o dia em que fui embora. E como foi? Ela perguntou com delicadeza. Miguel respirou fundo. Foi como respirar de novo. Helena se sentou à mesa, observando-o. Ele deixou algo mais para você? Miguel assentiu, o olhar fixo na fita cassete sobre a mesa. Uma fita e uma música. E o que dizia? Ela insistiu curiosa, que eu devia terminá-la. Um brilho de compreensão passou pelos olhos de Helena. Com uma ternura que aquecia a alma, ela disse: talvez o perdão venha por meio da canção que vocês nunca chegaram a tocar juntos. Miguel baixou os olhos, a vulnerabilidade exposta. Eu nunca soube dizer as palavras certas para ele, sabe? Parecia que nada que eu fizesse era o bastante. Helena o conhecia melhor do que ninguém. E você foi embora tentando provar que era. Sim, ele admitiu, a voz embargada. E no fim, acabei provando só o contrário. O silêncio que se instalou entre eles não doía. Era um silêncio de compreensão, de quem compartilha uma história. Helena se levantou e colocou a mão no ombro dele, um gesto de apoio e carinho. Às vezes, Miguel, a gente precisa se perder completamente para conseguir voltar inteiro. Naquela noite, Miguel dormiu com o violão ao lado da cama, não como um objeto, mas como quem protege um pedaço reencontrado do próprio coração. A música ainda ecoava em sua mente, e pela primeira vez, ele não estava apenas ouvindo o passado. Ele estava compondo o futuro. Histórias como a de Miguel nos lembram que nunca é tarde para perdoar, para se reencontrar e para terminar a canção que a vida deixou pela metade. Nos dias que se seguiram, a casa que antes era um túmulo de memórias dolorosas começou a ganhar vida nova pelas mãos de Miguel. Ele tirou o pó dos móveis, limpou o quintal coberto de folhas secas e no jardim da mãe plantou flores novas, coloridas, como um pedido de desculpas ao tempo. Cada objeto, cada canto daquela casa guardava uma lembrança, e com cada lembrança, uma lágrima. Mas agora, as lágrimas não eram mais de culpa. Eram de saudade, uma dor mais limpa, mais honesta. Helena se tornou uma presença constante e suave. Chegava todos os dias, trazendo café quente, pão fresco e, às vezes, o mais valioso dos presentes, o silêncio compartilhado. E nesse silêncio, as palavras encontraram espaço para renascer. As conversas voltaram a fluir, tranquilas e naturais, como o rio que cortava Santa Aurora. Numa tarde de sol ameno, ela o convidou para ir até a escola onde trabalhava. As crianças vão cantar na missa de domingo, ela disse com um brilho nos olhos. Eu gostaria muito que você as ouvisse. Miguel hesitou, o coração apertando. Helena, eu não sei se tenho coragem para tanto. Ela sorriu, paciente. É só ouvir, Miguel. Às vezes, é tudo o que o coração precisa para começar a se curar. Ele foi. Na pequena escola, o som de vozes infantis preenchia o ar.
Desafinadas, sim, mas cheias de uma pureza e uma vida que Miguel não sentia há anos. Uma menininha de uns 8 anos, com tranças e um sorriso sapeca, se aproximou dele, curiosa. Oi, moço, você é o pai da professora Helena? Miguel não conseguiu evitar uma risada. Não, pequena, não sou. Por que a pergunta? É que ela fala de você como se fosse. A menina respondeu com a sinceridade que só as crianças têm. Diz que você entende o vento. Miguel olhou para Helena, que apenas sorriu de canto. Cúmplice. É, ele respondeu quase num sussurro. Talvez eu entenda um pouco. Durante aquele ensaio, algo dentro dele se moveu. As vozes puras daquelas crianças o levaram de volta no tempo, para o menino que ele um dia fora, cheio de fé, com uma música no coração que ele mesmo havia silenciado. Quando o ensaio terminou, Helena o chamou. Preciso te mostrar uma coisa. Ela o guiou até uma sala nos fundos, onde um quadro antigo estava coberto por um lençol branco. Com um gesto delicado, ela revelou o que estava por baixo. Era uma foto em preto e branco da turma de 1989, e lá estava ele, um pequeno Miguel com um sorriso tímido e um violão nas mãos. Ao seu lado, seu pai, com o rosto transbordando de orgulho, segurando seu ombro. Miguel passou os dedos sobre o vidro frio, sentindo o peso daquela imagem. Eu não me lembrava disso. Eu guardei essa foto quando seu pai doou os álbuns antigos da escola, explicou Helena. Ele nunca quis jogá-la fora. Dizia que o menino da foto um dia voltaria para terminar a música. Miguel respirou fundo e os olhos se encheram d'água. Ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Helena colocou a mão sobre a dele, um toque quente e firme. E agora é a sua vez de acreditar. Os dias foram se transformando em semanas. Santa Aurora, aos poucos, voltava a conhecê-lo. Ele não era mais o fantasma que chegou de madrugada, mas o homem que caminhava pelas ruas com um violão nas costas. Alguns o cumprimentavam com um aceno, outros apenas observavam, curiosos. As feridas antigas ainda estavam ali, visíveis. Mas o tempo, com sua sabedoria infinita, começava a cicatrizá-las. Certa tarde, Padre Augusto foi visitá-lo. Com toda a confusão, eu esqueci de te entregar. O padre tirou do bolso um envelope pequeno, amarelado, com a caligrafia familiar e firme de seu pai. Miguel o segurou com as mãos trêmulas. Posso ler aqui? Claro, meu filho. A casa é sua. Ele abriu o envelope. Miguel, se um dia você voltar, talvez encontre coisas que não entenderá. O perdão é assim mesmo. Ele não explica, ele liberta. Quando eu era jovem, eu também fugi. Fui duro com você porque não queria que repetisse meus erros. Mas percebi, tarde demais, que ao tentar te proteger, eu te feri. A música que comecei é o que eu nunca consegui te dizer em palavras. Termine-a, filho. Toque-a não para mim, mas para todos que precisam lembrar que o amor existe, mesmo no silêncio. As mãos de Miguel tremiam, a carta quase caindo. Padre, por que ele nunca me contou que também fugiu? O padre suspirou, com um olhar compreensivo. Porque talvez ele mesmo só tenha entendido o próprio erro depois que você partiu. Às vezes, o tempo ensina tarde, Miguel. Mas ele ensina. No domingo da missa, a igreja estava cheia. Helena e as crianças prepararam uma apresentação especial. Quando Miguel chegou, sentiu um frio na espinha. No altar havia um microfone e ao lado de uma cadeira repousava o velho violão de seu pai. Helena subiu ao altar e se dirigiu a todos. Há músicas que nascem para curar e há silêncios que precisam ser ouvidos. Hoje, alguém vai tocar uma canção que o tempo esperou 22 anos para escutar. O coração de Miguel disparou. Todos na igreja se viraram para olhá-lo. Helena acenou, chamando-o. Com as pernas fracas, ele caminhou lentamente até o altar. Pegou o violão, sentindo a madeira familiar em suas mãos, e olhou para o padre, que sorriu e assentiu.
Sua voz saiu embargada. Eu não sei se ainda sei tocar para tanta gente. Helena se aproximou e sussurrou em seu ouvido. Toque para uma só então. Toque para você. Miguel respirou fundo, fechou os olhos e começou. Os primeiros acordes eram os da fita, os mesmos que seu pai gravara. Mas logo a melodia se transformou. Ele seguiu o próprio coração e as notas fluíram, contando uma história de dor, de arrependimento e, finalmente, de paz. A música preencheu cada canto da igreja. Quando o último acorde se desfez no ar, um silêncio profundo e leve tomou conta de tudo. Um silêncio cheio de lágrimas contidas, de perdão e de ternura. Então, como que por um milagre, o sino da torre tocou, sozinho, como se o próprio tempo finalmente estivesse aplaudindo. Miguel olhou para o teto da igreja, os olhos marejados, e sussurrou para o céu, para o vento, para a memória. Obrigado, Pai. Essa história nos lembra que nunca é tarde para perdoar, para recomeçar e para terminar a nossa própria música. Helena o abraçou. Agora sim, ela disse suavemente, o silêncio curou o tempo. A partir daquele dia, Miguel decidiu ficar em Santa Aurora. Ele não apenas ficou, ele fincou raízes de novo. Reformou a casa que um dia pertenceu aos seus pais, e onde o eco da ausência era ensurdecedor, abriu uma pequena oficina de música. Começou a ensinar as crianças da cidade a tocar violão, a extrair melodias da madeira e das cordas. Aos poucos, a casa que antes era um mausoléu de memórias dolorosas se encheu de vida. Risadas infantis, o som desafinado de acordes iniciantes e a melodia persistente de quem está aprendendo preencheram cada cômodo. E Helena continuava ao lado dele, uma presença constante e serena. Eles não precisaram rotular o que sentiam. Não falaram de amor por muito tempo, talvez porque o amor já estivesse ali, nos gestos cotidianos, nos olhares trocados, no conforto da companhia um do outro. O amor não precisava ser dito, ele era vivido. Num fim de tarde preguiçoso, daqueles com céu pintado de laranja e roxo, eles estavam sentados na varanda, como faziam quase todos os dias. O ar fresco da serra trazia o cheiro de terra molhada. Foi quando ela perguntou com a voz baixa, quase um sussurro, "Você ainda sente raiva do passado?" Miguel olhou para o horizonte, para as colinas que emolduravam a cidade. Um sorriso leve brotou em seus lábios. "Não, sinto saudade e gratidão." Helena virou-se para ele surpresa. "Gratidão?" "Sim," ele confirmou. "Se eu não tivesse ido embora, se não tivesse me perdido por tanto tempo, talvez eu nunca tivesse aprendido o verdadeiro valor de voltar. A gratidão é por ter encontrado o caminho de casa." O sol se punha majestoso e um vento gentil começou a soprar, balançando o sino de vento pendurado no alpendre. Era o mesmo sino, o mesmo som metálico e doce que soara no dia da sua partida, agora marcava o compasso de um recomeço. Helena recostou a cabeça no ombro dele, um gesto de pura confiança e conforto. "Às vezes, Miguel," ela refletiu, "o perdão não vem em palavras. Ele vem no jeito que o vento muda de direção." Ele sentiu o peso da cabeça dela, o calor do seu corpo e a paz que tanto buscou finalmente se instalou em seu peito. Ele sorriu e o nosso vento mudou. Os anos passaram como as estações em Santa Aurora, cada um com sua beleza e seu propósito. Miguel envelheceu. As linhas de expressão em seu rosto contavam a história de uma vida vivida, mas a serenidade em seu olhar havia substituído o peso da amargura que carregou por tanto tempo. Na cidade, ele se tornou uma pequena lenda. Diziam que Miguel Costa tinha o dom de transformar dor em música, que ele não ensinava apenas notas, mas ensinava a alma a cantar novamente. E toda vez que alguém entrava em sua oficina com o coração pesado, ele compartilhava a sabedoria que a vida lhe deu. O tempo não cura tudo, mas o silêncio certo
No momento certo, sim. Numa manhã ensolarada, enquanto afinava um violão antigo, a campainha da oficina soou. Uma jovem com um violão nas costas e olhos curiosos parou na porta. "O senhor é o Miguel Costa?" Ele levantou o olhar e sorriu. "Sou eu mesmo." "Meu pai." Ela começou um pouco tímida. "Ele aprendeu música com o senhor há 20 anos. Ele me disse que se eu quisesse entender a vida de verdade, eu devia vir tocar aqui." Miguel sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Uma vida inteira se desenrolou em sua mente naquele instante, o ciclo se completando. "Então sente-se, menina," ele disse com a voz embargada. "Vamos começar de novo." Enquanto ele afinava o violão para ela, seu olhar se desviou para a parede. Lá, emoldurada, estava a foto da turma de 1989. Ele, o pai da menina e Helena. A imagem estava desbotada pelo sol, mas a memória, os sorrisos, estavam mais vivos do que nunca. O sino tocou do lado de fora, e o vento, como um velho amigo, entrou pela janela, fazendo as cortinas brancas dançarem numa valsa silenciosa. Miguel fechou os olhos por um segundo e murmurou para si mesmo, para o universo, para o passado: "Obrigado, tempo, eu aprendi." O som do primeiro acorde preencheu a sala, puro e claro. Por um instante, o mundo pareceu parar, suspenso naquela nota. Do lado de fora, os campos de Santa Aurora floresciam, vibrantes. O silêncio que um dia foi seu inimigo, agora era seu companheiro, finalmente em paz. O tempo muda, o vento passa, e a dor, por mais profunda que seja, um dia encontra descanso. Às vezes, a vida nos separa das nossas origens para nos ensinar a importância de voltar. Às vezes, o perdão não precisa de palavras. Ele se manifesta no silêncio, na música, num olhar que compreende. E quando o coração finalmente entende essa lição, o tempo, enfim, se cura. Se essa história te tocou de alguma forma, respire fundo por um momento. Talvez exista dentro de você um Miguel ou uma Helena, alguém tentando encontrar o caminho de volta para casa, para si mesmo. O canal Luz de Histórias existe para isso, para nos lembrar que o amor não acaba. Ele apenas se transforma e recomeça. Se você gostou, deixe o seu like para que essa luz chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas jornadas e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que sempre há tempo para perdoar e recomeçar. Porque às vezes, tudo o que precisamos é do silêncio certo para curar o tempo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima história. Obrigado por assistir e até a próxima.